Vê se dá pra você me ouvir agora. Me vê? Ana Lúcia, tá dando pra você me ouvir?
Eu continuo querendo saber se estão me ouvindo. Me vendo e ouvindo. Boa noite. Tá dando pra me ouvir, não tá? Só que eu não vejo ninguém colocar aqui na... Alguém pode colocar ali, que tá me ouvindo? Bom, nós vamos começar lendo, já que a Nelise falou que estão todos ouvindo, nós vamos começar a ler uma página do livro Opinião Espírita. Examinemos a nós mesmos. Ela é baseada na questão 919 do Livro dos Espíritos. O dever do espírita cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. Tenha paciência própria. Está mais calmo, afável, compreensivo. Inquire as tuas relações na experiência doméstica. Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que te competem no templo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atividades, nas atitudes. Reflete em tua capacidade de sacrifício. Nota em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente. Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre do anseio de influência e de posses terrestres. Usa mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu, minha. Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros. Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma. Dissipaste antigos desafetos e aversões. Superaste os lapsos crônicos de desatenção e negligência. Estuda mais profundamente a doutrina que professas. Entendes melhor a função da dor. Ainda cultivas alguma discreta desavença?
auxilia os necessitados com mais abnegação? Tendes orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais ativos e as mãos mais abençoadoras? Evangelho é alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com o Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que não te vejas na obrigação de sopesá-los amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se foi é mais uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faze isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois quando passares para o lado de cá, muitas vezes já será mais difícil. André Luiz. Psicografia de Chico. Então vamos orar. Querido Jesus, querido amigo, querido mestre, estamos mais uma vez reunidos em teu nome para mais um estudo da noite, do 24º Sil. Que possamos, Senhor, ser inspirados e que a gente possa falar aos nossos próprios corações, para que a gente possa, Senhor, começar a vivenciar tudo aquilo que aprendemos. Esteja conosco, nos ampare, proteja a nossa internet e que assim seja. Bem, meus queridos, já que falaram que estão ouvindo e assistindo, né, a gente vai falar do que pediram para a gente conversar nessa noite. Né? Pediram para a gente conversar sobre tira a trave do teu olho, né? Que você vê um argueiro no outro. Espera aí um instante. O argueiro e a trave do olho. A gente vai ler o comecinho do Evangelho, do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Como é que vedes um argueiro no olho de vosso irmão, quando não vedes uma trave no vosso olho? Ou como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho, pois vos tendes no vosso uma trave? Hipócritas, tirai primeiro a trave do vosso olho, e depois então vedes como poderei tirar o argueiro do olho de vosso irmão. Mateus, capítulo 7, versículos de 3 a 5. Não é? Para nós, isso é muito comum. Não é? Isso quer dizer que a gente está sempre vendo os defeitos, as imperfeições dos outros. Mas a gente não enxerga a nossa. A gente não enxerga, às vezes, as nossas imperfeições por uma questão daquilo que o Evangelho diz para nós. O orgulho é a chaga da humanidade. Não é? Porque nós somos orgulhosos, a gente não se acha defeito nenhum. Ou então, a gente não quer ver as nossas imperfeições.
A gente vê só as imperfeições mais grosseiras. Isso a gente já consegue enxergar. Mas tem umas que a gente não consegue. E a gente consegue achar no outro. Não é? Então, por isso que Jesus disse que hipócrita, ele chamava de hipócrita aqueles que enxergava uma trave no olho do outro e não enxergava o argueiro. Dentro de tudo isso do Evangelho, a trave significa uma pilastra, uma viga. E o argueiro, um pequeno galho de alguma coisa que possa ter caído na vista. Então, para a gente ter uma ideia da diferença de um cisco no olho, que é um pedaço, um argueiro, alguma coisa, de uma pirâmide, que não deixa você ver depois dela. Então, é assim que a gente age. Né? Nós agimos assim. Começamos a enxergar os defeitos, principalmente da nossa família. Principalmente nós que estamos em pandemia, estamos convivendo mais dentro da nossa casa, a gente começa a enxergar mais os defeitos do outro. E na convivência, a gente começa a apontar. Mas você faz isso, você é assim. E como a gente tem o orgulho, a gente revida. Mas você também é assim. Você também faz isso. E isso cria um clima dentro de casa muito ruim. Isso também acontece no trabalho. Porque no trabalho, no cotidiano, a gente vira uma família. E a gente convive, a gente passa a ter intimidades. E essas intimidades, dentro do trabalho, também dão para nós essa questão da gente ver o defeito do outro. E eu me lembro, às vezes, que em determinados departamentos, quando enxerga o defeito do outro, ele fica quietinho. Mas às vezes ele, quando na conversa com um chefe, ele vai lá e entrega o defeito do outro. Eles não entregam o dele, mas ele entrega. Ah, fulano faz isso. Fulano erra muito. Fulano atende mal o telefone. Isso às vezes no trabalho. Né? Então, a convivência, às vezes faz que a gente enxergue mais o defeito dos outros. E agora, nessa convivência, no período de pandemia, está difícil. Por isso que a gente está vendo aí umas estatísticas de separações de casais. Né? Eu estou com um conhecido que teve uma briga feia com a esposa. Ele saiu de casa, mas saiu de casa intempestivo, porque as discussões, às vezes, você se torna impulsivo em fazer determinadas coisas que depois você vai se arrepender. Como ele se arrependeu, porque ele está há uma semana dormindo dentro do carro, porque ele não tem para onde ir. Ele casou, foi para uma cidade diferente, estava lá morando com a esposa, brigou com a esposa de uma tal forma que não quer voltar para casa. Por quê? Por causa do orgulho. Não é? Eles tiveram uma discussão. Nessa discussão, com certeza, um apontou o defeito do outro, né? Um achou o defeito do outro, e ele, para não entrar na Lei Maria da Penha, preferiu sair de casa e está dormindo num carro. Como está comendo, eu não sei, mas está dormindo num carro. Não é? Então, há essas separações. Quantos conhecidos meus estão sem se falar dentro de casa? Eu atendi um rapaz que saiu da casa dos pais, porque disse que não aguentava mais os pais brigarem entre si e com ele. Geralmente nessas brigas, né, ele está desempregado, foi ficar dentro de casa. Aí os pais começaram a chamá-lo de vagabundo. E ele não gostou disso. E os pais começam a se atritar lá por causa dele. Então ele preferiu sair de casa, está morando na casa de um amigo. Olha só. Então, é assim. Isso
a gente começa a ver os defeitos, a gente não quer reconhecer os nossos, a gente não quer pedir perdão, a gente não quer se desculpar, porque o orgulho ainda está dentro de nós, nessa situação. Então fica cada um para um lado com as mágoas. Com as mágoas, com os rancores, que faz mal. Né? A mágoa e o rancor de uma pessoa corrói o nosso corpo físico. Então a gente tem que pensar nessa questão. A gente tem que fazer mais o culto no lar. E nesse culto do lar, nós em família, com os filhos, com quem quer que seja, a gente trazer esse diálogo. Traz esse assunto, né? Essa parte do Evangelho do capítulo 10. Olha, nós vamos enxergar muito mais o defeito do outro. Um enxergar o defeito do outro. Mas, para quem é espírita, a gente tem que ter tolerância, paciência. Quando for assim, que a gente estiver com os ânimos alterados, vamos ficar quieto. Um fica quieto e o outro deixa o outro falar o que quiser. A gente tem que combinar essas situações no culto no lar. Ou então, quem não tem o culto no lar, no diálogo fraterno entre si. Vamos combinar uma coisa. Eu sou imperfeito, você também é imperfeito. Nós vamos agora, na convivência, achar mais os defeitos um dos outros. Vamos começar a ter paciência, a ter tolerância, para que a gente possa conviver num clima de paz. A gente tem, falando dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou ver aqui para você, para nós. O Evangelho está aqui. No Evangelho, no capítulo dos Bem-aventurados, o Misericordioso ainda, diz assim: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outros e divulgar o mal de outro. É lá no capítulo 10, também no capítulo 10, no mesmo capítulo onde está o argueiro e a trave no olho. É no mesmo capítulo, no finalzinho, então diz isso. É permitido repreender os outros? Ninguém, a resposta, aí tem uma pergunta de número 19, que diz assim: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? A resposta: certamente que não é essa a conclusão no atirar-se. Porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação para um fim útil, e não, como os mais das vezes, pelo prazer de denegrir o outro. Aí é que dá as tais confusões que a gente está conversando. Aí é que dá, por uma questão do orgulho, ninguém gosta de ser denegrido, principalmente na frente de outras pessoas. Então diz assim, neste último caso, a repreensão é uma maldade, quando você quer destruir a pessoa, quando você quer denegrir a imagem da pessoa. Então ele está dizendo aqui, nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que seja cumprido com todo o cuidado possível. Aos demais, a censura que alguém faça a outra deve ser, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se você também não tem. Então, olha só.
Mas quando a gente vê que o outro está errando, principalmente da nossa família, às vezes a gente tem que esperar um momento certo. Não na hora que a pessoa errou, porque na hora que às vezes a pessoa errou, ela vai baixar o orgulho dela. Então o que a gente faz? A gente espera um momento que a pessoa está calma, que você está numa conversa tranquila e diz assim: sabe o que você fez outro dia? Sabe como você agiu outro dia? Assim, assim, assado. Eu acho que você devia de repensar essa sua atitude. É você chamar a atenção, principalmente se a pessoa é espírita. Porque nós espíritas temos que mudar as nossas atitudes. Esse é o objetivo da doutrina espírita. E ninguém melhor do que alguém dentro de casa para mostrar para nós qual é a nossa imperfeição, aonde é que nós estamos errando. Então, não é para chamar a atenção no momento de raiva. Não é para chamar a atenção no momento em que a pessoa está lá, atarantada, errou porque está atarantada, está nervosa, falou bobagem. Não é. Não é nesse momento. É passar, deixa passar o momento. Ó, você estava nervosa, você falou isso, falou aquilo que você não devia. Então, é nesses momentos que a gente vai chamar atenção. Mas ele diz aqui, tem que ver se você também não é assim. E se você for assim também, você diz assim: eu também sou assim. Eu também faço isso. Então vamos combinar. Quando a gente fizer a mesma coisa, cometer o mesmo erro, vamos conversar e vamos chegar a um denominador comum. Que isso seria a melhor atitude para quem é cristão, para quem é espírita, para quem quer um clima melhor dentro de casa, dentro do trabalho. Mas, principalmente, olha só, principalmente se for os nossos filhos. Porque se for os nossos filhos, e nós como os pais, no livro dos Espíritos, na pergunta 582, diz assim: pode considerar a paternidade como uma missão? Aí diz assim: é sem contradita uma missão. É ao mesmo tempo um dever muito grande que obriga, mais do que o homem que pensa, sua responsabilidade pelo futuro. Deus colocou o filho sob a sua tutela, que está dizendo lá, tutela dos pais, para que esses o dirijam no caminho do bem. E facilitou a sua tarefa, dando-lhes uma organização frágil, delicada, que o torna acessível a todas as impressões. Tá? Se este sucumbe por sua falta, carregarão a pena e os sofrimentos do filho na vida futura. Recairão sobre eles, porque não fizeram o que dependia deles para o seu adiantamento no caminho do bem. Então, do filho, a gente tem que, às vezes, apontar as imperfeições dele. Mas é da mesma forma, com carinho, não com grosseria, com pancadaria. Não é? A gente tem que saber educar os nossos filhos desde o princípio, desde que são pequenininhos, está dizendo ali, para que eles não venham na adolescência nos dar os maiores trabalhos de fazendo com que a gente, né, se perca. Tem uma outra pergunta que ainda diz assim, mesmo continuando: será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Olha só, tudo depende da intenção que você está fazendo, se é por maldade, se é para denegrir a pessoa, se é para arrasar com a pessoa. Então ele diz, depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. A gente às vezes, né, a gente sempre tem uma outra coisa que a gente faz. A gente sempre critica o erro dos outros. A gente sempre julga o erro dos outros.
Mas quando a pessoa acerta, a gente não elogia. Né? Igual tem gente que diz assim, você só enxerga os meus erros, você não vê os meus acertos. Então a gente também tem que ver os acertos. Os acertos das pessoas que estão dentro de casa. Não é só enxergar o erro do outro, a trave que está no olho do outro. Não. Na hora que a pessoa acertou, vamos elogiar. Por exemplo, a dona de casa fez uma comida gostosa, vamos elogiar. Nossa, a comida hoje estava gostosa. Hoje a casa está limpinha. Olha que roupa cheirosa que você me deu. Vamos elogiar as atitudes boas das pessoas. Isso é muito importante. Ninguém gosta de viver só sendo criticado. Só sendo criticado. Principalmente as crianças. Né? As crianças, elas não gostam de ser criticadas. Igual esse rapaz que saiu de casa porque os pais estavam lhe chamando de vagabundo. Porque ele ficou desempregado e estava em casa. E naturalmente fica em casa, no celular, e às vezes não ajudam, não fazem, ajudam a mãe, ajudam o pai, ou até arruma a sua cama, ou faz alguma coisa. Então fica a mãe fazendo tudo, o pai fazendo tudo para um rapaz já adulto. Então a gente também tem que ensinar os nossos filhos a nos ajudar dentro de casa, a fazer alguma coisa, para que isso crie um hábito. A educação é criar hábitos novos, tirando das imperfeições, criando hábitos bons. Mas aí, com certeza, ficou um rapaz nessa situação porque os pais também não educaram. Aí depois fica uma crítica chamando de vagabundo, de mais isso, mais aquilo, entendeu? Então, porque é um vagabundo. Ninguém gosta de ser chamado de vagabundo. Ninguém gosta de ser só criticado. Então, a gente também tem que ver, né? A outra pergunta, assim, haverá casos em que convenha se desvendem o mal de outrem? Você desvendar o mal de outro. Então ele diz assim, a resposta. É muito delicada essa questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Porque a caridade, nesse sentido, é como você vai falar. Em que momento você vai falar do defeito do outro. Isso é uma caridade. Não é? Se as imperfeições, prestem atenção, se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se a pessoa tem um defeito que só prejudica ela, não tem, né? Ele está dizendo, não há nenhuma utilidade, deverá nunca divulgar. Mas tem algumas imperfeições, que eu lembrei agora, que são determinados vícios, né? Tem pessoa que fuma, e fuma dentro de casa, fuma no quarto, fuma, solta fumaça na frente dos outros. A pessoa está um grupinho vendo televisão, a pessoa está fumando, está soltando fumaça lá dentro de casa, porque agora é proibido lá nos trens, nas conduções, em outros lugares, mas dentro de casa não é, então ele fuma, incomodando as pessoas. Aí alguém vai falar, a pessoa cresce, né, nesse momento. Né? Então, por exemplo, assim, nós também temos que, às vezes, ter com determinados vícios que a gente tem, que incomodam o outro, a gente tem que ter esse mancol. Vícios que prejudicam, o fumo prejudica a própria pessoa, mas incomoda os outros. Então, eu lembrei aqui do vício nesse ponto aqui, onde ele diz assim, ó. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudica, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Então, se a pessoa tem uma imperfeição que só ela prejudica, não precisa divulgar. Você pode, por caridade, também conversar com a pessoa. Então ele diz assim, mas se porém pode acarretar prejuízo a terceiros, deve atender à preferência do interesse do maior número.
Então, se alguém tem uma imperfeição que incomoda muita gente, aí você tem que atender a muita gente. Né? Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever. É o que Jesus fazia com os fariseus. Ele chama de hipócritas, porque eles, né, se julgavam melhores do que todo mundo e chamava a atenção dos outros. Então Jesus está dizendo aí a hipocrisia. Então ele diz, segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860, isso. Aí está aqui falando da mentira. Né? A mentira, da calúnia, são esses tipos de imperfeição que às vezes afeta muita gente. Não é? Por exemplo, eu passei por uma situação dentro do trabalho aonde uma pessoa fez uma fofoca do grupo para uma chefia. Por isso que eu falei aquela hora de no trabalho. Ela fez uma fofoca prejudicando o grupo. Ela queria puxar saco do chefe e foi lá e falou, né? Falou mal de todo mundo que estava na sala dela. O chefe foi, como chefe, chegou na sala, marcou uma reunião, falou com todo mundo. Todo mundo virou para o chefe e falou assim: quem falou isso? Aqui nós estamos todos aqui juntos. Ninguém aqui chegou a fazer isso tudo, não. Quem é que foi que fez? Aí o chefe virou assim: fulano, explica então para mim, porque então eu não devo ter entendido a sua queixa com o grupo. Olha, a pessoa ficou passada. Mas o chefe ainda deu uma oportunidade para ele dizer assim: então me explica porque eu posso ter entendido mal, vocês vão me desculpar. Era um chefe super educado. Vocês vão me desculpar que eu estou aqui conversando com vocês porque eu pensei que era uma coisa coletiva. Mas fulano estava falando e, com certeza, eu não entendi bem. Eu não entendi o que ele quis dizer, porque, com certeza, ele estava falando isso para bem do grupo. Olha, ficou todo mundo espantado e ele ficou... gaguejou e falou assim: depois, eu explico depois para você, eu explico. Não, você vai explicar na frente de todo mundo, porque eu quero entender e todo mundo também. E ele ficou muito passado, não soube explicar. Ele falou assim: então eu não entendi direito aqui, eu não sei o que eu falei. Aí deu lá uma desculpa, mas ficou mal. Mas assim acabou aquele problema todo, né? Porque ele foi falar mal de todo mundo. Então o chefe fez o que tinha que fazer. Porque se estava todo mundo, né, cometendo um erro coletivo, ele tinha que chamar a atenção. E ele chamou a atenção, falou do grupo, mas disse para a pessoa. Então é uma lição para essa pessoa nunca mais ela fazer uma situação dessa. Né? Então isso foi uma lição. Então é isso que cabe aqui no Evangelho, a gente cuidar dessas situações todas, não é? Isso tudo a gente tem que aprender, por isso que nós, oradores espíritas, somos imperfeitos. Todas as vezes que a gente fala, a gente diz assim: olha, quando a gente estuda e a gente fala, primeiro é para nós. Primeiro é para nós. Depois a gente estuda para falar para todo mundo. Porque também nós, oradores, somos imperfeitos. Ninguém tem que pensar que Vanderlei, Vanderlei é um perfeito, ele fala muito bem. Eu falo muito bem, posso falar até muito bem, porque às vezes não é assim, né? Mas eu falo para mim.
Quando eu estou falando para mim, eu também estou me escutando. Não é só quem está me ouvindo aí pela internet. Não, eu também estou me ouvindo aqui, tá? E essa questão, a gente tem que aprender a julgar a si mesmo. E tem esse assunto, está lá na pergunta 919, né, do Livro dos Espíritos, que a gente termina dizendo assim: para que a gente não cometa esses erros de enxergar só o dos outros e não enxergar o nosso, está na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio mais prático e eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí está lá. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí é só dar uma lida e tudo lá, né? O que ele diz? Ele diz que fazia todas as noites, ele fazia uma reflexão de tudo que ele podia ter cometido errado durante o dia e no dia seguinte consertar. É isso que a gente tem que fazer. Para a gente não só ficar vendo os erros dos outros, mas a gente tem que fazer um exame dos nossos próprios defeitos. E isso é conhecer a si mesmo. Eu espero, né, que eu tenha deixado algumas reflexões para nós nessa noite. E que Jesus possa, né, nos amparar, nos fortalecer, fortalecer os nossos anjos guardiões para que eles nos inspirem nas nossas atitudes. Que a gente possa abençoar essa doutrina que tanto bem nos faz, que tanto nos chama a atenção para a nossa própria melhoria. Que a gente possa ter Jesus no nosso coração para quando a gente for repreender alguém. Que a gente possa, Senhor, receber através das nossas mediunidades o auxílio, a proteção e também a inspiração para as nossas boas atitudes. Que Jesus abençoe a todos nós que estamos juntos nesse momento, embora virtualmente. Que Jesus possa fazer com que a gente possa, o mais breve possível, fazer isso presencialmente, que a gente possa se abraçar. Que Jesus possa atender a todos que nesse momento estão passando por dificuldades dessa pandemia ou de outros tipos de doença. Que Jesus permaneça conosco, nos despeça na sua paz. Que assim seja. Um beijo no coração de todos, tá? Muito obrigado pela paciência.